Olá, nesta aula nós iremos estar fazendo o estudo do sinal de uma função afim. Como deve ser feito e o que significa fazer o estudo do sinal de uma função. Na aula passada nós vimos a construção do gráfico e como identificar pontos importantes para traçar um gráfico de uma função afim. Nesta aula iremos um pouquinho mais além e iremos ver o comportamento de uma função afim em relação a onde ela é positiva e aonde ela é negativa. Então vamos começar. Bom, vamos começar fazendo uma rápida revisão sobre o que é uma raiz de uma função. Vou dar uma definição geral e depois veremos o caso particular de uma função afim. Lembrando que esta noção de zero de função ou raiz de uma função a gente já viu na aula anterior. Tá? Isso só é uma revisão para começarmos o assunto. O que é o zero ou raiz de uma função? É um número x, tal que o f de x ele é igual a zero. Em outras palavras, o zero de uma função é o valor do x que torna essa função nula, né? Faz a função ser igual a zero. No caso particular da função afim, nós temos que pegamos a função, igualamos ela a zero e calculamos esse valor do x. Como a função afim ela é da forma ax mais b, e isso é fixo, tá? Ela tem essa forma geral, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. E você vai resolver essa conta, né? Ax é igual a menos b, não é? E depois o x ele é igual a menos b sobre a. Então isso daqui, ó, é a fórmula que nos dá a raiz ou zero da função afim, tá? Mas não há necessidade alguma de você decorar isso, não precisa decorar essa fórmula. Basta você saber que como é que eu encontro o zero de uma função. Você pega a função igual a zero e resolve, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Determinar o zero da função f de x igual a 2x menos 2. E vamos construir também um gráfico dessa função. Bom, vamos começar então primeiro pelo zero da função. Tá? Você vai pegar a função, que ela é essa função aqui, ó, 2x menos 2, e você vai igualar ela a zero. 2x menos 2 igual a zero. Aí você vai resolver para encontrar o valor do x. Ó. 2x igual a 2. E por último, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Ou seja, o meu zero da função, ou a raiz dessa função, ele é x igual a 1. É isso. Agora vamos ver como é que se construiu o gráfico. Tá? O gráfico, lembrando que a gente já viu isso na aula passada. Então vamos ver aqui. Bom, para construir o gráfico de acordo com a aula passada, nós precisamos ter dois pontos. Tá? O primeiro é o zero da função. E o segundo é o ponto onde a função corta o eixo y. Tá? Então aqui nós temos o eixo y, que é esse aqui. Esse aqui é o eixo x. Tá? Bom, o zero da função nós já encontramos, né? E calculamos aqui, ó. Chegamos que ele é 1, x igual a 1, né? Então esse valor aqui nós já encontramos, é 1. Como é que eu encontro o ponto onde ela corta o eixo y? Bom, aí lembrando da aula anterior, é sempre o valor que está desacompanhado do x, ou seja, esse valor aqui, ó, menos 2. Tá? Então, por isso é y igual a menos 2. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu vou marcar exatamente nesses pontos. Ó. No eixo x eu vou marcar o ponto 1, você vai fazer a bolinha aqui, marcando. E no eixo y você vai marcar no ponto menos 2, aqui embaixo. Ó. E depois você só vai ligar esses dois pontos porque ele é uma reta, né? Então, para você determinar uma reta, você só precisa de dois pontos. Os dois pontos no plano determinam uma única reta. Então, bora ver como é que ficaria isso aqui, né? Ó, vou marcar aqui primeiro o pontinho no ponto 1, depois no ponto menos 2, e por fim eu vou ligar aqui fazendo o gráfico da função. Tá? E essa daqui é o meu gráfico da função, certo? Qual é essa função? É 2x menos 2. Tá? Então aqui, ó, o ponto 1, menos 2, faz o gráfico. E esse aqui é o gráfico da função y igual 2x menos 2. Bem simples, essa é uma revisão da aula anterior. E agora vamos ver exatamente como é que se faz o estudo do sinal dessa função.
O que significa fazer esse estudo do sinal? Bom, fazer o estudo do sinal de uma função afim é responder 3 perguntas, 3 questionamentos. O primeiro é você responder quando a função é negativa, ou seja, quando ela assume valores negativos, é dizer quando a função é nula, e é também dizer quando a função é positiva. Então, quando uma questão lhe pedir para estudar o sinal de uma função afim, ou ainda de segundo grau, quadrática, quando nós chegarmos mais lá para frente, é responder essas 3 perguntas aqui. Ó. Você vai determinar quando a função ela é negativa, quando ela é igual a zero e quando ela é positiva. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Isso é fazer o estudo do sinal de uma função afim. Tá? E uma outra coisa importante é que quando nós formos fazer o estudo do sinal, nós iremos olhar somente para o eixo x, para o eixo que está na posição horizontal, certo? Porque ele é o eixo referencial que determina quando a função é negativa, positiva ou nula. Quando uma função está para baixo desse eixo x, a função é negativa. Quando ela está para cima, ela é positiva. E naquele ponto onde a função passa exatamente no eixo x, é o ponto onde ela é igual a zero, onde ela é nula. Tá? Então, bora ver aqui através de um exemplo, para ficar mais fácil de entendermos. Vamos pegar aquele gráfico que a gente fez e vamos fazer o estudo do sinal para a gente tentar entender um pouquinho como é que isso funciona na prática. Ó, a gente desenhou esse gráfico, certo? E esse aqui é o nosso eixo X, ó. Você vai, quando for fazer o estudo do sinal, você vai olhar somente para o eixo X. Percebe o seguinte, que nesse pontinho aqui, ó, que ponto é esse aqui que a gente calculou? É o zero da função. Certo? Então aqui eu já sei que a função vale zero, ou seja, aqui a função é nula. Né? Vou escrever aqui nula. Então nesse ponto a função é nula. Percebe que quando a função passa desse ponto, ela passou para cima do eixo. Né? Ou seja, aqui para cá ela já está toda para cima. Ó. Né? Então se ela está toda para cima, nesse pontinho para frente, a função toda ela é positiva, ela é maior que zero. Tá? E daqui para trás, ó, a função toda está para baixo do eixo. Ou seja, os valores que elas estão assumindo são valores negativos. Então, portanto, daqui para baixo, daqui para trás, ela é negativa, tá, gente? Ela é menor que zero. Tá? Mas como assim? Por exemplo, aqui eu tenho 0,5, né? 0,5 ele é positivo. Como é que ele está dizendo que ela é negativa? Né? Menor que zero, mas se ele é positivo. Não confunda as coisas. O que o estudo do sinal da função ele te fala em relação a valores? Ó. Você vai olhar para cá, para o eixo x, quer dizer, a partir desse ponto a função está sendo positiva. A partir desse ponto para trás, a função é negativa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um número 2, por exemplo, que está na frente do 1, se eu pegar o número 2, substituindo a função, eu tenho certeza que o valor que ela vai me dar vai ser um valor maior que zero. Se eu pegar qualquer valor menor que 1, substituindo a função, na fórmula da função, o valor que eu vou conseguir encontrar como resultado vai ser um valor negativo. Tá? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, daqui a pouquinho a gente vê mais um exemplo para entender melhor. Tá? Então, ó, observando aqui, recapitulando um pouquinho daquele nosso risco que a gente fez. Observando por esse gráfico, a gente vê o seguinte, ó, que a função ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa, quando o x, ó, quando ele for menor que 1, quando ele for menor que 1, a função toda é negativa, né? Ó, ela está para baixo, certo? Quando ela for igual a zero, quando ele for igual a 1, a função é zero, aqui é o zero da função. E quando a função for maior que 1, a função está sendo maior que zero, portanto, positiva, né? Ó. Passou do eixo para cima, ela é positiva. Do eixo para baixo, ela é negativa. É essa a ideia que vocês têm que ter em mente. E como é que eu escrevo esse quadrinho aqui, ó, em fórmulas matemáticas, um modo matemático? Você escreve assim, ó. Né? F de x ele é menor que zero, ou seja, a função que eu estou estudando ela é menor que zero para x menor que 1. Ou seja, quando x for menor que 1, a função é menor que zero. A função ela é igual a zero quando x for igual a 1. E quando ele for maior que zero, né, quando a função é maior que zero quando x for maior que 1. Tá? Ou seja, qualquer valor que eu pegar
para x maior que 1, pegar 2, o 3, o 4, a função sempre vai ser positiva. Qualquer valor que eu pegar para x menor que 1, por exemplo, 0, menos 1, menos 2, a função vai me retornar um valor negativo. Deu para entender essa ideia, né? Bom, vamos pegar agora esse nosso esquema e fazer um esquema um pouquinho mais geral, para a gente tentar entender melhor. Tá? Um caso geral sem for através do desenho. Né? Bom, a gente sabe que a função afim ela é ax mais b. Né? Esse a é diferente de zero. E a função a gente sabe também na aula passada que ela pode ser ter dois comportamentos. Ela pode ser crescente ou decrescente. Né? Quando a função for crescente, ou seja, quando o meu valor do a for um número positivo, o sinal de mais, ou seja, a função ela é positiva para frente da raiz. Quando ele for o a for um valor negativo, o sinal de mais, ou seja, ela é positiva para valores que estão atrás da raiz da função. Não precisa você decorar isso aqui não, tá? Só é um caso geral para você ter uma ideia. A gente vai ver como não precisa decorar isso aí através do exemplo a seguir. Vai ficar melhor para a gente ver sem precisar ficar decorando esse esquema de mais, de menos, certo? Bom, vamos lá. Vamos fazer o estudo desse sinal dessa função. Vou fazer aqui com a caneta para ficar melhor para a gente ver. Né? Bom, primeiro, né, o que você tem que fazer para fazer o estudo do sinal da função? O primeiro passo é determinar a raiz dessa função. Para isso, você vai pegar a função, né, e vai igualar ela a zero. Ó, peguei a função aqui, 2x menos 5 igual a função a zero e resolvo essa conta para eu encontrar o valor da raiz da função. Tá? Aí eu vou resolvendo, x igual a 5 sobre 2. Depois que você encontrou o zero da função, você vai marcar esse ponto no eixo x, tá? No eixo horizontal. Você marcou aqui. Depois que você já identificou a raiz, já marcou ela no eixo x, o próximo passo aqui, ó, esse aqui é o eixo x, tá? O próximo passo é você determinar onde está o sinal de mais e de menos, tá? Só que para isso, antes, claro, você tem que saber se a função se ela é crescente ou se ela é decrescente. Tá, essa função aqui, ó, 2x menos 5, ela é crescente. Por quê? Porque o meu valor do a é 2. E 2 é um valor positivo. Então, se ele é positivo, a função é crescente. Tá? Então, como a função é crescente, o sinal positivo ele está para frente do 5 sobre 2. Tá? Ó, ficaria desse esquema aqui. Tá? Como eu disse que não precisava decorar, basta você fazer o seguinte. Ó. Como eu sei que a função é crescente, então ela está crescendo, né? Se ela está crescendo, o comportamento dela é assim, ó. Ela vai assim, né? Ela é decrescente se ela viesse caindo, tá? Mas como ela vai crescendo, ó, então ela passa no ponto, na raiz assim, tá? Ó, onde é que foi que ela passou a tá para frente, a tá para cima do eixo x? Foi daqui para frente, ou seja, daqui para cá, ó, tudo é positivo. E daqui para cá, tudo é negativo, porque ela tá para baixo do eixo, tá? Então, por isso que o desenho fica assim. Sinal de mais para frente, sinal de menos para trás. Tá? Portanto, o estudo do sinal como é que vai ficar? Aí vai ficar assim, ó. A função f de x, que ela é 2x menos 5, ela é menor que zero quando x for menor que 5 sobre 2. Ó. Quando x for menor que 5 sobre 2, o sinal aqui é todo negativo. Então, ela é menor que zero nesse caso. Ele é igual a zero aqui na raiz, ó, no 5 sobre 2. E onde é que a função é positiva? Onde é que ela é maior que zero? É maior que zero, ó, daqui para frente, ou seja, maior que 5 sobre 2. Então, isso aqui é fazer o estudo do sinal, tá? Fazer o estudo do sinal não é só fazer esse desenho aqui, não. Fazer o estudo do sinal é fazer essa tabelinha aqui, ó, tá? Bora ver aqui mais um exemplo. Fazer o estudo do sinal da função 3x mais 6, tá? Fazer aqui agora sim é com a caneta. Vamos começar aqui para a gente ver. Ó. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo você vai... vou escrever aqui. Primeiro você vai pegar a função, que ela é 3x mais 6, e vai igualar ela a zero, tá?
Então, ó, 3x mais 6 igual a 0. 3x igual a menos 6, né? X igual a menos 6 sobre 3. X igual a menos 2. Portanto, a minha raiz da função é x igual a menos 2. Depois que eu calculei a raiz, eu vou marcar essa raiz. Opa, era para ser uma reta. Aqui na reta, faz de conta que está reta. Vou marcar aqui o ponto menos 2, tá? Então, vou marcar aqui, ó, menos 2. Feito isso, agora eu preciso saber se o sinal de mais, se ele está para cá ou se ele está para cá. Bom, então primeiro eu tenho que saber se essa função é crescente ou decrescente. Essa função, ó, ela é crescente porque o número que está acompanhando o x aqui é 3. 3 ele é positivo, então, portanto, a função ela é crescente. Se ela é crescente, então ela está nesse sentido aqui, ó. Tá? Ou seja, o meu sinal de mais está para frente. Então, ficaria isso aqui. Depois que eu já fiz esse distribuição do sinal, aí eu vou fazer, de fato, o estudo do sinal da função, ó. Aí você vai fazer aqui, ó, né? Qual é a função? A função é 3x mais 6, tá? Então, vou colocar aqui assim só f de x. f de x, ela é menor que zero quando, né? Quando é que o sinal de menos apareceu? Ele apareceu do menos 2 para trás. Ou seja, o x ele tem que ser menor que menos 2. Quando é que a função é igual a zero? No x, no zero da função, ora, menos 2. Quando é que a função é maior que zero? O sinal de mais apareceu aqui na frente do menos 2. Então, x maior que menos 2. Tá? Então, essa daqui é o estudo do sinal da função. Tá? Espero que tenha dado para entender aí. Bora ver aqui mais um exemplo. Fazer o estudo do sinal da função menos x menos 5. Então, primeiro passo, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Menos x igual a 5. Aí aqui ficou negativo o menos x, então você tem que multiplicar aqui por menos 1. X é igual a menos 5. Encontrei o zero da função, você vai marcar ela aqui agora na reta. Tá? Menos 5. E agora você tem que distribuir o sinal positivo, se ele está para cá ou para cá. Bom, como a função ela é aqui, ó, está negativo, né? O número que está acompanhado é menos 1 aqui do x, né? Então, o menos 1 é negativo, então a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, o sinal de mais está para trás, tá? Então, aqui é menos, o mais para trás e o menos para frente. Feito isso, a gente vai fazer agora o estudo do sinal aqui, ó. F de x menor que zero, quando x for menor que menos 5. Quando x for igual a menos 5, ele é menor, perdão, aqui eu errei aqui, perdão. Ó, f de x, a função ela é menor que zero, onde apareceu o sinal de menos. O sinal de menos apareceu para frente do menos 5, então na verdade não é isso aqui não. Tá? Na verdade é x maior que menos 5, tá? Ó, a função é negativa, menor que zero, aonde? Onde apareceu o sinal de menos. O sinal de menos apareceu aonde? O sinal de menos apareceu aqui na frente do menos 5, ou seja, ele é maior que menos 5. Então, x maior que menos 5. Tá? F de x igual a zero quando x for igual a menos 5, né? E agora a função ser maior que zero. F de x maior que zero quando x... Ó, onde é que apareceu? Para trás do menos 5. Então, x ele tem que ser, agora sim, menor que menos 5. Tá? Então, esse aí foi o nosso estudo do sinal da função. Tá? Vamos ver agora aqui um exemplo um pouquinho mais contextualizado aqui. Para alugar um automóvel, Paulo consultou duas locadoras. Ele obteve os seguintes preços para o aluguel de um automóvel da mesma categoria. A locadora A, ela cobra R$ 62,00 de taxa fixa mais 45 centavos por cada quilômetro rodado. A locadora B, ela cobra
R$ 56 de uma taxa fixa mais 48 centavos por cada quilômetro rodado. São três perguntas. Ele quer saber a lei de formação que relaciona o preço total a ser pago em função dos quilômetros rodados. E também ele quer saber, né, se Paulo pretende rodar cerca de 75 quilômetros, qual das duas locadoras é mais vantajoso? E por último, ele quer saber o intervalo em que cada locadora oferece o menor preço. Tá? Então, bora fazer aqui com calma essa questãozinha aqui. Bom, primeiro, escrever a lei de formação que relaciona o preço total V a ser pago em função dos quilômetros rodados para o automóvel de cada locadora. Tá? Então, vamos começar assim. Ó. Vamos fazer primeiro a função da locadora A. Eu vou chamar aqui assim de V de A, tá? Vou chamar VA, que no caso é o preço V, né, que ele falou que é V, e aqui o A indica a locadora, tá? E X é a variável, que é o quilômetro, tá? Então isso aqui é igual. Como é que a locadora A cobra o preço? São R$ 62,00 de taxa fixa, então aqui vai ser 62. Mais 45 centavos, então mais 0,45 por cada quilômetro rodado, mas só que eu não sei quantos quilômetros vão ser rodados. Então eu vou multiplicar aqui por x, né? O x ele indica a quantidade de quilômetros que vão rodar. Se for só 1 quilômetro, é 1 vezes 0,45, se for 2 é 0,45 vezes 2 e assim vai, tá? Ou seja, o meu x está variando aqui. Na locadora B, né, como é que ficaria? Ficaria R$ 56,00 mais 0,48 por cada quilômetro rodado, não sei quantos são, então vezes x. Tá? Então essa é a nossa lei de formação das duas funções. Bom, questão B, vou voltar aqui rapidinho. A questão B ele diz o seguinte, né? Sabendo que Paulo pretende rodar cerca de 75 km, em qual das locadoras é mais vantajoso ele alugar o carro? Bom, conhecendo a fórmula, a função das duas locadoras, né, basta você substituir e ver qual tem o menor preço, né? Bom, da locadora A ficou 62, né, mais 0,45 x. Na locadora B ficou 56 mais 0,48 x por cada quilômetro rodado, né? Como ele vai rodar 75 km, basta você pegar esse valor de 75 e substituir aqui e aqui e ver qual das duas locadoras tem o melhor preço. Só é isso. Então aqui, ó, V de A, né? O X está sendo 75. Aí quanto é que vai dar, né? Se eu substituir o X por 75, vai ficar 0,75 vezes 75 mais o 62, que é o preço fixo. Isso aqui vai dar 95,75. E eu faço o mesmo na locadora B, tá? 75. Isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 0,48 vezes 75 mais os 56, que é o preço fixo, a taxa fixa. Mais isso aqui vai dar 92, tá? Então, qual é mais vantajoso? É mais vantajoso onde tem o menor preço. O menor preço está onde? Está aqui. Está na locadora B. Então, portanto, é mais vantajoso, né, alocar o carro na locadora B, né? A resposta, né, locadora B. Essa é a nossa resposta, tá? Por último, a letra C é determinar um intervalo de quilômetros rodados em que cada locadora oferece o menor preço, que já é um pouquinho mais difícil, tá? Mas vamos começar aqui também, primeiro escrevendo a função de cada locadora. Essa aqui é 62 mais 0,45x. Na locadora B é 56 mais 0,48x. Tá? Aí aqui nessa questão nós queremos saber qual
das duas, aonde é mais, a partir de quantos quilômetros rodados é mais vantajoso você alocar na locadora A ou B, tá? Nesse tipo de questão, quando você vai comparar duas funções para saber qual é maior, qual é menor, onde é que é igual, é mais vantajoso você fixar uma, escolha uma e compare com a outra, para ficar melhor. Vou fixar o valor da A, tá? Ou seja, eu quero saber aonde, até quando é a, a locadora A é mais barata que a B. Então, se eu quero que ela seja mais barata, então o meu V de A tem que ser menor que o V de B, certo? Ou seja, o valor do A tem que ser menor que o valor do B. Então, essa é a comparação que a gente vai fazer. Né? Eu fixei a locadora A e vou comparar com a letra B, com a locadora B, para ver aonde, até quando a locadora A é mais barata, é menor, né? mais barata, é menor que a locadora B. A partir desse ponto, basta você ir substituindo aqui. Ó. Quem é V de A? V de A é 62, então vai ficar 62 mais 0,45x menor que V de B. V de B é 56 mais 0,48x. Aí isso aqui é uma equação, a gente resolve assim, né? Ó. Vamos passar tudo que tem número para um lado e que não tem número para o outro, né? Então ficaria assim, ó, 62. Esse vem para cá, esse vem para cá, tá? 62 menos 56 é menor que 0,48x menos 0,45x. Tá? Aí você vai resolver essa conta. Quanto é que é? 62 menos 56. Dá 6. Então isso aqui vai ficar 6 é menor que 0,48 menos 0,45, né? Isso aqui dá 0,03. Então vai ficar 0,03x, tá? Vou pegar essa conta e passar para cá para cima, tá? Então 6 ele é menor que 0,03x. Como eu quero saber o valor do x, então 6 dividido para 0,03 é menor que x, tá? Você vai dividir 6 dividido para 0,03. Isso aqui dá 200, tá? Então 200 menor que x, eu posso escrever isso aqui como sendo x maior que 200. Ou seja, vamos ver como é que a gente começou. A gente começou o seguinte, ó. V de A ele é menor que V de B quando? Quando x é maior que 200, certo? Então, como é que ficaria a nossa resposta aqui? Ficaria o seguinte, ó. É mais vantajoso eu alugar no A? É melhor? Se eu vou fazer mais de 200 quilômetros. Se eu for andar menos de 200 quilômetros, é melhor eu alugar na locadora B. Se eu for fazer mais de 200 quilômetros, é melhor eu alugar na locadora A. Tá? Espero que tenham dado para entender aí. Um pouquinho complicado, mas vocês conseguem entender com calma. Não. Recapitulando, começamos fixando a locadora A. Eu quis saber quando é que o valor do A é menor que o valor do B. Tá? Fixamos aqui, fixei essa daqui, ó, tá? Você poderia ter fixado V de B menor que V de A e não ia ter problema nenhum. Tá? Então, assim, locadora A ela é menor que a locadora B quando? Aí chegamos aqui no final, quando o X é maior que 200. Ou seja, a partir de 200 quilômetros é mais vantajoso você alugar na locadora A. Claro, se é mais vantajoso alugar na locadora A partir de 200, então se você for fazer menos de 200 quilômetros, é melhor você alugar na locadora B. Tá? Essa questão aqui, vê ela com calma para tentar entender tranquilamente, tá? Tem uma questão dessa parecida no livro de vocês, que eu acho que o livro ele respondeu de um modo diferente, tá? Deixa eu ver aqui qual é a página que tá. Tá até resolvida no livro.
Na página 90 do livro tem uma questão parecida, tá? Aí você tenta resolver essa questão do livro, que está resolvida, né? Usando esse método que a gente viu agora, ou pelo método do livro que ele explicou devagarzinho aí. Aí você vê qual é melhor para você entender, tá? Não tem problema nenhum não. O importante é entender a lógica e responder certo, tá? O método que você vai fazer não tem importância nenhuma, desde que seja um método correto. Bom, vamos ver agora aqui uma questão um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho que exige um pouquinho mais da gente, tá? Que é, em uma viagem terrestre, um motorista verifica que, ao passar pelo quilômetro 300 da rodovia, o tanque de seu carro contém 45 litros de combustível. E que, ao passar pelo quilômetro 396, o marcador de combustível assinala 37 litros. Como o motorista realiza o trajeto em velocidade aproximadamente constante, o nível de combustível varia linearmente em função de sua localização na rodovia, podendo, portanto, ser modelado por uma função do tipo c de x igual a x mais b, ou seja, uma função afim, tá? Sendo c de x o nível de combustível quando o automóvel se encontra no quilômetro x da rodovia. Baseado nessas informações, é correto afirmar que, com o combustível que possui, o automóvel chegará no máximo até que quilômetro? Bom, vamos ver aqui com calma, né? Vamos lá. Aqui tem as opções, né? A, 800, B, 840, C, 890, D, 950 e E, 990. Vamos ver aqui a solução. Nosso primeiro passo aqui, ó, vamos imaginar a função, tá? Num gráfico aqui, só para a gente construir o raciocínio. Ele diz que a função c de x, né, ó, podendo ser modelado por uma função, sendo x, c de x o nível de combustível, ou seja, o nosso eixo y vai indicar o nível do combustível, e o eixo x representaria os nossos quilômetros, tá? Então a gente sabe que a função ela é em função dos quilômetros em relação, né, ele dá uma relação com o total de combustível, tá? Então, ó, vamos ver o seguinte, ó. Quando ele está no ponto 300 quilômetros, 300 quilômetros, quantos litros ele tem? Ele tem 45 litros. Então, 45. Lembra aqui, ó, isso aqui é o meu x, isso aqui é o meu y. Quando ele está no quilômetro 396, ou seja, x 396, ele tem 37 litros. Bom, de posse dessas informações, agora a gente tem que lembrar de umas aulas anteriores, se eu não me engano, são 2 aulas anteriores, em que a gente determina o gráfico de uma função, determina a equação da função, quando são conhecidos 2 pontos. A gente conhece aqui 2 pontos, a gente conhece o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, como é que eu faço para determinar, né, qual é essa função? Bom, basta eu pegar esses pontos aqui e substituir na fórmula, ó, né? C de x, ó, C de x é o combustível. O combustível aqui são 45 litros. Então, 45, ele é igual ao A vezes o x. Meu x nesse caso é 300. Então, 300 mais o B. Na outra, 37, que é o meu C de combustível, ele é o meu A vezes o 396 mais o meu B, tá? Então, esse aqui, ó, é um sistema. A gente viu uma aula de como resolver sistema. Tá? Então, aqui, ó, passar para cá, né? Vou ter que eliminar uma variável, então vou eliminar a variável B, então vou multiplicar esse daqui por menos 1. E o meu sistema ficará assim, ó. 45 é igual a 300A mais B. Como multipliquei por menos 1, vai ficar menos 37 é igual a menos 396 A menos B. Tá. Bom, aí agora aqui eu já posso cortar, né, aqui, ó, esse B com esse B aqui.
Aí aqui, ó, como é que vai ficar? Lembra aí da nossa aula anterior, teve uma aula que a gente viu como resolver sistemas, tá? Isso aqui vai ficar 8, tá? É igual 300 menos 96. Isso aqui é menos 3, opa, menos 96, né? Menos 96A. Tá, vou fazer direito aqui. 8 é igual menos 96A, tá? Passar para cá. Então, quanto é que vai valer o meu A? O meu A vai valer 8 dividido para menos 96, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Você vai simplificando nessa fração, você vai chegar que isso aqui vale, na verdade, menos 1 sobre 12. Então, esse aqui é o nosso valor do A. Encontrado o valor do A, tá? Para eu encontrar o valor do B, basta eu pegar o valor do A e substituir em uma dessas equações aqui, ó. Então, vou substituir o valor do A que eu encontrei nessa primeira equação aqui para eu encontrar o valor do B, tá? Então, vamos lá. 45, vou voltar aqui um pouquinho, né? 45 é igual a 300A, né? Nesse caso, agora o A vale menos 1 sobre 12. Então, menos 1 sobre 12 vezes 300 mais B, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o valor que eu encontrei do A e estou substituindo nessa primeira equação aqui para eu encontrar o valor do B. Tá? Porque o do A eu já encontrei, então só substituo. Tá? Então vai ficar aqui, ó, vai ficar 45 é igual 1 vezes 300, menos 1 vezes 300 é menos 300. 300 dividido para 12 dá 25, então vai ficar menos 25. Mais B. Como eu quero saber o valor do B, basta eu passar esse daqui para esse lado aqui. Ó. Vai ficar 45 mais 25 é igual a B. Né? E, portanto, o nosso B vai ser 70. B 70. Então, agora eu já sei o valor do A e já o valor do B. O valor do B vale 70. Então, como a minha função ela é essa daqui, ó, então como é que vai ser a função do... essa função aqui é o quê? Na verdade, ela é c de x é igual o A vale menos 1 sobre 12, vezes o x, mais o B, que vale 70. Então, essa aqui é a nossa função que relaciona, né, o quilômetro com o combustível que tem. Então, vamos ver o que a questão agora está pedindo. Né? Sendo c de x o nível de combustível quando o automóvel se encontrar no quilômetro c de x da rodovia. Baseado nessas informações, é correto afirmar que o combustível que possui o automóvel chegará no máximo até que quilômetro. Né? Bom, quando o combustível acabar, logicamente, a função, o tanque vai estar zerado, né? O tanque não vai ter nada no tanque, porque vai ter acabado o combustível. E quem representa o combustível aqui é o C de X, ó. Então você vai fazer 0, representando que o combustível acabou, é igual a menos 1 sobre 12, né? X mais 70, né? Passo 70 para esse lado, ó. Vai ficar 70 menos 70, perdão. Vou fazendo nesse canto aqui, tá? Para ficar melhor. Ó, vamos só copiar aqui a função, tá? C de x é igual a menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 12x mais 70. Bom, como o combustível acabou, então aqui é 0. 0 é igual a menos 1 sobre 12 mais 70. Você passa o 70 para cá, ó, vai ficar menos 70 é igual a menos 1 sobre 12x, tá? Aqui tem um x. Esse 12 vai passar multiplicando para cá, ó, vai ficar 12 vezes 70, vai dar 840, né? Vai ficar menos 840 é igual a menos x.
Aí basta multiplicar por menos 1 e vai ficar x é igual a 840. Ficou um pouquinho bagunçado isso aqui, né? Mas eu acho que deu para entender. Essa conta ficou um pouquinho bagunçada. Mas vai pausando o vídeo com calma que você vai conseguir entender. Portanto, ó, o que a gente fez? A gente encontrou aqui a função que representa o combustível que tem no tanque em função dos quilômetros rodados. A gente encontrou primeiro essa função. Depois a questão pede. Baseado nessas informações, é correto afirmar que, com o combustível que possui, o automóvel chegará no máximo até que quilômetro? Né? Ora, se o combustível, no máximo que está chegando, ele vai andar até o combustível acabar. Quando o combustível acabar, a função, né, quer dizer que a função, o combustível é zero aqui. Então o combustível você vai substituir por zero. É igual, aí a função se resolve ela. Basicamente você está encontrando o zero da função. Não, perdão, o zero da função não. Você está encontrando aqui, né, o valor que a função assume quando a função é igual a zero. É o zero da função. Na verdade é o zero da função mesmo. Portanto, o x é igual a 840. Aqui, ó, 840. Então a nossa resposta seria a letra B. Tá? Prontinho. Bom, é isso, gente. Espero que tenha dado para entender, né? E tenta entender essa questão aqui, tá? Essa questão é importante. É um pouquinho chata, mas tenta entender ela. Vamos pausando o vídeo com calma. Se tiver dificuldade, pode perguntar para mim no WhatsApp mesmo, não tem problema, que eu ajudo vocês, tá? Vou ver se eu faço um outro vídeo também sobre essa questão, para fazer as coisas um pouquinho mais organizadas. Ficou um pouquinho bem carregada a anotação nessa aula aqui em relação a essa questão, mas daqui a pouquinho eu faço um outro vídeo só sobre essa questão, caso alguém não tenha entendido e não consiga entender com esse vídeo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? E o estudo do sinal da função a gente chegou a ver. O que é fazer o estudo do sinal da função? É responder aquelas três perguntas: quando a função é negativa, quando a função é igual a zero e quando a função é maior que zero. É isso. Se nós pudéssemos resumir nossa aula hoje em algum objetivo, é esse: é saber como fazer o estudo do sinal da função. Então, se vocês conseguiram entender o que é o estudo do sinal da função, como determinar aonde o sinal de mais está, se ele está para frente da raiz, se ele está para trás da raiz, tá? Como distribuir, quando a função é crescente ou decrescente, se vocês conseguiram entender esses conceitos, estamos todos felizes, tá? Nosso objetivo hoje só é esse, tá? Mas tenta entender as questões resolvidas, tá? Para a gente ir ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento. Bom, é isso, né? Em relação às nossas notas, o nosso bimestre está se encerrando. Se eu não estiver enganado, acho que ele acaba dia 14 agora. Então, por isso é importante que vocês vão fazendo os questionários que está sendo passado no nosso ambiente virtual, para que chegue no dia 15 eu consiga lançar todas as notas, tá? Chegando no dia 15, eu vou recolher as notas que estão lá lançadas pelo questionário e vou lançar as notas lá e vocês vão acompanhar no portal, né, o desempenho de vocês. Portanto, quem está com alguma pendência em relação a exercícios que foram passados no ambiente virtual, façam, tá? Façam o quanto antes, porque o nosso bimestre está chegando ao fim. E na matemática, como em qualquer outra ciência, a gente vai caminhando e progredindo no grau de dificuldade também. Então, por isso é importante tirar uma boa nota agora, tá? Porque os conteúdos vão ficando um pouquinho mais difíceis mesmo, tá? Mas não se assustem, são coisas tranquilas, vocês são plenamente capazes de conseguir. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Assistam com calma e até a nossa próxima aula.